horinhas de aula. Amém. Obrigado, meu filho. Queria que você abrisse a palavra de Deus, você que tem mais de 9 anos. Isaías, capítulo número 43. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Mas agora, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, queridos? Esse é um texto, nós vamos trabalhar esse texto. E eu creio que Deus vai falar muito conosco. É o tema, o fogo santo de Deus. Aqui nós falamos, né, sobre água e sobre fogo. Então o crente não pode ter medo do fogo e nem da água. Você se lembra quando Jesus desceu do monte? E quando ele chegou, depois da transfiguração, depois dele mostrar a sua glória para os seus discípulos mais próximos, né? Pedro, João e Tiago, ele desce e encontra lá embaixo uma dificuldade com os seus discípulos. Um pai chega para ele e diz: olha, eu trouxe meu filho e teus discípulos não puderam libertar. E Jesus pega aquele exemplo para falar a respeito daquele tipo de demônio. Então o demônio, quando incorpora numa pessoa determinado tipo de demônio, aquele tipo de demônio, Jesus explica ele muito bem explicadinho. É um demônio mudo e surdo. Ele diz, olha, o pai fala, ele não pode ver fogo, ele não pode ver água. Porque quando ele vê fogo e vê água, ele manifesta. E Jesus diz para os discípulos que eles só podiam tirar aquele demônio por oração e jejum. Então nós vemos ali um tipo de espírito da parte de Satanás que tem uma característica de matar o homem através do fogo e da água. Muitas pessoas que morrem afogadas, não é porque não sabem nadar não, é porque ficaram incorporadas dentro da água. Muitas pessoas. Então nós precisamos ficar atentos. É um tipo de espírito que a Bíblia diz que ele faz a pessoa espumar, rilhar os dentes e se definhar. É a característica de um ataque epilético. Então nós, sabedores disso, nós não podemos tratar um ataque epilético como uma coisa natural. Nós temos que olhar essa enfermidade com os olhos de que há um demônio por trás daquela manifestação que quer matar aquela vida através do fogo e da água. Mas Deus fala para a sua igreja que Ele te remiu e que quando você passar pelo fogo e pela água, não tema. Olha que coisa! Não tema! Então nós começamos a ver que o crente não pode ter medo nem do fogo e nem da água. Deus usa esses dois exemplos, o fogo e a água, para mostrar para os seus a força do seu poder. O fogo e a água simbolizam as situações das nossas vidas, da nossa vida. É a maneira como Deus descreve as nossas tribulações.
Né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, pô, estou passando num fogo que não está fácil não. Estou sendo provado, né? Então, mas a Bíblia diz o quê? Não temas quando passar pelo fogo, pela tribulação. Né? O povo de Jericó acreditava no Rio Jordão. O Rio Jordão era uma proteção para eles, mas Deus abriu o Rio Jordão para o povo passar. A água não foi impedimento para o povo de Deus vencer. Amém, queridos? Amém. Mesma coisa quando ele saiu do Egito, o mar se abriu. O mar não foi impedimento para Deus nos livrar. E Deus livrou Israel através da abertura do mar vermelho, e lá atrás Faraó ficou preso. Através de quê? Da nuvem e do fogo de Deus. Então nós vemos aí que Deus fala do fogo dele e fala do fogo humano, do fogo conhecido pelo homem. E o que Deus está mostrando? Está mostrando que Ele nos guarda no seu fogo, para nos livrar do fogo desta terra, das provações, das tribulações desta terra. Você só é crente por causa da presença do fogo santo em sua vida. Necessitamos aprender a respeito do que Deus fez e continua a fazer em nossas vidas. Existe um fogo, o fogo de Deus, muito mais poderoso do que qualquer fogo conhecido. Mesmo em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus nos guarda no fogo. Do fogo no seu fogo. Que coisa tremenda. Olha, parece que é difícil até falar, né? Você imagina, como é que pode os servos de Deus naquela fornalha na Babilônia? Como Deus guardou aqueles homens na Babilônia? Eu sei que Deus é o dono do tempo. Uma vez Deus nos deu uma mensagem a respeito do tempo. Mas o fogo de Deus é muito mais poderoso do que o fogo humano, do que o fogo conhecido. Nós precisamos entender isso. A temperatura do fogo de Deus é muito superior a qualquer fogo conhecido. O fogo desta terra, o fogo desconhecido, o fogo conhecido do homem não é mais quente do que o fogo de Deus. Por isso o fogo de Deus em nós nos capacita a vencer qualquer situação impossível aos olhos humanos. Quando falamos deste fogo, não falamos do fogo conhecido do mundo. Você se lembra quando o tabernáculo foi montado? Quando ele é consagrado, o altar é aceso com o fogo do céu. Que coisa tremenda! Então aquele fogo, o fogo conhecido do povo de Deus, foi um fogo que o próprio Deus acendeu. Então Deus faz separação entre fogo e fogo. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês e também aprender um pouco mais. Quando falamos deste fogo, não falamos do fogo conhecido do mundo, é o fogo santo. Um fogo que protege as nossas vidas. Você sabia que tem um fogo que protege as nossas vidas? Domingo, Deus nos deu o exemplo daquela capa, daquela proteção do tabernáculo, que era um couro de um animal, cuja especialidade dele é comer serpente. Que coisa! Se tu vê os filmes, é impressionante. Não importa que tipo de serpente. Pode ser qualquer serpente, ele agarra a serpente e come a cabeça. Pode ser naja, pode ser essas cobras aí que engolem até boi, não quer saber. O bichinho não é mole. Tegucho, acho que é o nome desse, né? Texugo, capa de texugo. Era a última cobertura do tabernáculo. Aquilo que fica em contato com o mundo exterior.
Por isso que Deus fala que o maligno não nos toca. A serpente não nos toca, porque há uma cobertura cuja especialidade é comer serpente. Glória a Deus. A serpente não tem chance. Da mesma forma, o fogo de Deus também nos guarda, nos protege. Então, no domingo nós falamos da proteção do tabernáculo, e aqui nós estamos falando da proteção da nossa vida. Nós somos o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. É um fogo santo, um fogo que nos traz segurança contra as investidas do inimigo da nossa alma. O fogo santo de Deus é tanto purificador quanto consumidor. Ele consome os adversários da igreja. Nós estamos no fogo, mas quem é adversário é derrubado no fogo, é destruído pelo fogo. A cobertura tem a mesma proteção para nós, mas também é problema para quem tem contra nós. Por isso que Deus fala, né? Que Deus abençoa os que nos abençoam e amaldiçoa os que nos amaldiçoam. Olha que coisa. Tenha medo do inimigo, não. Fala para o teu irmão, não tenha medo do inimigo. O Deus que é fogo te guarda. Fala para ele, Deus que é fogo te guarda. O fogo santo é eterno. Isso quer dizer o quê? Não se apaga nunca. Tanto o fogo que nos guarda como o fogo de juízo. Você conhece a história? Jesus já falou a respeito do fogo de juízo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. É o fogo que nos guarda e que nos protege. Mas existe um fogo de juízo que, olha, não se apaga. E lá só acontecerá ranger de dentes e dores. O fogo não se apagará. O fogo é um instrumento de Deus para julgamento. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Devemos viver o fogo do amor, o fogo da misericórdia, o fogo da purificação, mas nunca queira viver o fogo do juízo de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 12, vamos lá em Mateus 3, 12. João Batista, né? 3,12. Ele diz, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha aí, fogo de juízo. Fogo inextinguível para juízo. Mas o versículo 11, o versículo anterior, ele diz assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós começamos a ver distinção de fogo e fogo. Olha, existe o fogo conhecido do homem e de Deus existe o fogo para juízo e o fogo que nos traz poder, que nos traz as virtudes do Altíssimo. Levítico capítulo 6, versículo 3 nos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem é altar de Deus, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós somos o altar de Deus. Nós somos o templo de Deus. Não deixe esse fogo se apagar na tua vida. Amém, querido? Amém. Aleluia. O fogo está aí. O fogo está aqui. O fogo está em toda a igreja do Senhor. Amém. Tem fogo aqui na frente, tem fogo aí atrás, Glória tem fogo a aí do Deus, lado direito, amém. tem fogo do lado esquerdo. Aleluia. Meu irmão, você não precisa esperar vir alguém dizendo que vai ser fogo. Você já tem o fogo de Deus. Glória a Deus. Amém. Você precisa entender isso, a igreja precisa entender isso. Muitas pessoas ficam na expectativa de vir alguém
como se alguém pudesse acender o fogo que há em nós. Mas o altar é você. É você que tem que ter essa capacidade de fazer com que o fogo se mantenha na tua vida aceso. Amém, queridos? Aleluia. O fogo arde sem parar. Deus diz que nós somos como árvores plantadas à beira do rio e que no devido tempo dá o seu fruto. E no culto a Deus realizado por seus filhos, guarda isso no teu coração, você é uma árvore plantada na beira do rio. E o que é o culto a Deus? O culto a Deus é a reunião das árvores. Então nós nesse momento estamos aqui como uma grande floresta. Aleluia. Amém, queridos? Estamos como uma grande floresta. Amém. Aleluia. E o fogo, quando é aceso, ele passa de uma árvore para outra. Por isso que é importante você manter a sua vida avivada pelo fogo de Deus. Por quê? Porque daqui a pouquinho vai encostar uma árvore do teu lado. Vai encostar uma vida do teu lado que precisa desse fogo que você tem conservado na tua vida. Deus fala para a gente conservar o que tem. E Deus colocou fogo em nossas vidas e nós temos o fogo. Conserva o fogo de Deus na tua vida, irmão. E esse fogo, quando ele é aceso, ele passa de uma árvore para outra, o fogo vai sendo transmitido de uma árvore para outra. Você deve deixar o fogo de Deus incendiar a tua vida. Você precisa sentir o fogo de Deus. Meu irmão, Deus é fogo. É o que a palavra diz, nós vimos. E o fogo aceso é a presença de Deus. Pois quem acende o fogo é o próprio Deus. Nós precisamos sentir o fogo de Deus na nossa vida. Quem já sentiu o fogo de Deus aqui queimando a sua vida, o altar pegando fogo? Meu Deus do céu, é tremendo isso. É tremendo. O fogo aceso é a presença de Deus. Então deixa sair este fogo para que o seu irmão também possa sentir a mesma presença. Muitas pessoas às vezes na igreja está vendo que o irmão está passando uma luta, mas não vai lá aquecer a vida do irmão. Se você tem fogo, aquece a vida do teu irmão. Aquece a vida da tua irmã. Leve o fogo de Deus, a presença de Deus, à vida que está do seu lado. E eu quero dizer para você que Deus responde pelo fogo. Você que se encontra neste culto esperando algo de Deus, saiba que o seu Deus hoje estará respondendo às suas orações, aos seus clamores, às suas petições, Aleluia. Através do fogo. Glória a Deus. No Velho Testamento, muitas manifestações de Deus foram descritas como manifestações em forma de fogo. Glória a Deus. Muitas. Toda vez que os reis consagravam alguma coisa, olha, toda oferta que era dada, o fogo de Deus descia sobre a oferta e consumia. Os sacrifícios eram sempre recebidos por Deus em fogo. Você quer ver um exemplo? Vamos lá agora. Levítico 9. Levítico fica antes de Deuteronômio, antes de Número, depois de Êxodo, tá? Levítico, capítulo 9, é um livro que nós estamos estudando na escola bíblica todo domingo de manhã. Se você não entende nada de Levítico, eu te aconselho a estar aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã. Nós temos estudado. Capítulo 9, versículo 24. Aleluia. Ele diz assim: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Meu Deus do céu. A presença do fogo traz júbilo. Júbilo quer dizer alegria incontida.
você ficar jubilando diante de Deus. Isso foi com Arão e com Moisés. Em 1 Reis, capítulo 18, é um texto muito conhecido. 1 Reis 18, é o texto de Elias com o profeta de Baal, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meu Deus do céu! O fogo, olha, quer consumir tudo. Quer consumir tudo. Aquele fogo, quando desceu, o povo de Israel botou a cara no chão e reconheceu que só há um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. Amém? Em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. O rei Davi, olha que coisa linda. Versículo de número 26. 26. Edificou ali um altar ao Senhor, né? A ira de Ornã. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Toda vez que você oferecer algo a Deus, e no nosso caso, Romanos capítulo 12 fala que quando nós cultuamos a Deus, nós precisamos oferecer a Ele como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós precisamos apresentar a Deus. E como é que Deus responde? Através do fogo. Porque Deus não muda. Deus não muda, Deus continua o mesmo Deus. O Deus que responde com fogo. Então qual é o problema nosso? O problema nosso é como nós nos apresentamos diante de Deus. A Bíblia conta a história do povo de Israel que se dividiu. 10 tribos seguiram a Jeroboão e as outras tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. E lá Jeroboão montou um altar. Era um altar. Mas os objetivos eram outros. Qual é o objetivo da tua vida? Você tem que caracterizar o objetivo da tua vida com o objetivo da palavra de Deus. Como você vai andar com Deus se não há acordo? O teu altar tem que ser segundo os princípios de Deus. Muitos querem o fogo de Deus, mas não está o altar, está igual de Jeroboão. Na realidade, quem está ali adorando, recebendo adoração é um bezerro. Não é o Deus Criador. Muitas pessoas, por falta de informação correta, buscam a Deus só por causa das bênçãos. Só vem ao culto para poder receber uma cura, uma libertação ou uma vitória qualquer. Eles não estão preocupados com a sua alma. Mas a Bíblia, Jesus veio por causa da nossa alma, porque estávamos perdidos, mas Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar os perdidos. Glória a Deus. Esse é o objetivo. Por favor, alguém feche a porta. Esse é o objetivo de Deus. E você tem que coadunar com esse objetivo. Você tem que colocar a sua vida de acordo com esse objetivo. Não adianta você dizer, eu já aceitei Jesus, mas como é que você cultua Deus? Como é que você apresenta o teu altar para Deus? Pensa nisso. Hoje é um culto de cura e libertação. E muitos estão presos porque foram ensinados a entrar na igreja e só pedir, pedir, pedir. Meu irmão, oferece a tua vida. Oferece a tua vida. É isso que Deus quer. Deus não quer o dinheiro nosso, Deus não quer o nosso status, Deus quer a nossa alma. A preocupação de Deus onde vai passar a eternidade. Em Cristo Jesus nós vamos passar a eternidade com Ele. Mas para isso nós precisamos ser filhos obedientes. Deixamos de ser filhos desobedientes. Jesus já nos deu o poder de obedecer a Deus. Você tem o poder de obedecer a Deus.
Cada um de nós que tem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, recebeu de Deus o poder para dizer não para o pecado, não para a desobediência, não para aquilo que desagrada a Deus. Meu irmão, aí quando você oferece o teu altar, Deus responde. E quando Deus responde, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ele vem te dando o que você precisa. Glória a Deus. Ele é o supridor de todas as nossas necessidades. E muitas pessoas vêm à igreja em busca de uma vitória. Uma vitória que vai passar. No dia seguinte, aquela vitória pode ter até caído por terra, sumiu, desapareceu, você nem vai se lembrar. Mas quando você oferece a tua vida, meu irmão, é algo de eternidade. Aponta para o eterno. Aponta para coisas perenes. Coisas que vão permanecer. Aleluia. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo de número 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Por que o Salomão desce fogo e comigo não desce? Você pode questionar. É porque são os objetivos. São os objetivos. Salomão edificou a casa do Senhor segundo todos os cuidados. Quando nós edificamos a casa do Senhor com todos os cuidados, segundo os princípios de Deus, o fogo desce nas nossas vidas. O fogo desce na nossa vida. Lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 32. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Tá? Quem já fez o curso do Espírito Santo sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo, ele também se manifesta através do fogo. Amém. Através da água, através da pomba, como Jesus foi com a pomba. Então, de vez em quando Deus quer batizar, aqueles que têm visão, vê a pomba voando aqui dentro. É a pomba, o que é? A presença do Espírito Santo no meio da igreja. E a pomba aponta para quê? O batismo no Espírito Santo. E aqui ele diz, olha só, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia. Quando você obedece, começa a edificar. Por isso que o fogo desceu quando Salomão começou a orar. Ele estava consagrando aquele templo. O templo foi todo realizado nas medidas, nos padrões, tudo feito de acordo com os princípios de Deus. Quando ele acabou de montar o altar, quando ele acabou de montar o prédio, quando ele acabou de colocar tudo em ordem e foi inaugurar a consagração daquilo, meu irmão, o fogo desceu. Quando você começar a colocar a tua vida em obediência à palavra de Deus, começa a colocar a tua vida no caminho. Tu vai ver que a presença do fogo vai ser o tempo todo contigo. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Então nós precisamos compreender o que Deus está requerendo de nós. No Novo Testamento também Deus responde com fogo. É porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente o mesmo. A sua igreja aguardava em oração a promessa feita por Jesus Cristo aos seus discípulos. E Deus respondeu às orações da igreja primitiva com fogo. Atos capítulo 2, versículo 4, 3 e 4. Olha lá o que diz. Atos capítulo 2, versículos 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Olha, a visão que eles tiveram era o fogo descendo em forma de língua. Olha lá,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós somos o altar de Deus e o fogo de Deus tem que arder continuamente em nós. Você não pode ser um crente de fim de semana, um crente de férias, pô, né? Você trabalha um ano inteiro, tira um mês de férias. Nas férias você faz tudo que você não fez durante aquele período. Não pode ser assim. Nós temos que ter diante de Deus, temos uma vida contínua. Sempre frutificando para Deus. Muitos crentes erroneamente pensam que precisam se preparar. Estou falando de preparação. A obediência é outra coisa, é uma exigência de Deus. Preciso abandonar hábitos. Meu irmão, quem vai queimar o hábito ruim na tua vida é o Espírito Santo, é o fogo de Deus. Ou você está pensando que aquela língua mentirosa, aquela língua suja, que fala ainda palavrão, como é que vai ser queimada? Como é que Deus vai tratar isso? É pelo Espírito. Tu acha que é pastor que vai lavar a tua língua? Tu acha que é o profeta que vai lavar a tua língua? É o Espírito de Deus, é o fogo de Deus que vai fazer esse trabalho de purificação. Vícios. Tem pessoas que, às vezes a gente conversa, aceitam Jesus e eu falo, tem que se batizar, mas eu ainda fumo. Eu ainda não estou com a minha vida. Onde é que tu vai estar, filho? Não vai estar nunca. Porque a Bíblia diz, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Você nunca vai estar pronto. A glória tem que ser do Senhor, não pode ser a glória, não pode ser tua. Eu me preparei, eu fiz isso, eu fiz... Meu amado, não é isso não. A única coisa que nós temos que fazer é a obediência. Deus exige de nós a obediência. A obediência nós temos que fazer. Agora, a sujeira da nossa vida, quem tem que tratar é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é santo. O Espírito Santo de Deus. Deus age completamente diferente deste pensamento. Pois qual seria a glória de Deus? A obra nas nossas vidas tem que ter a primazia do Senhor. A primazia do Espírito Santo de Deus. Precisa, em primeiro lugar, o fogo santo. É o fogo de Deus que nos dá a proteção. Em Salmo 97, os 3 primeiros versículos, não preciso ir lá, vou ler. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Meu irmão, é esse fogo que está na tua vida. É o trono de Deus que está na tua vida. Deus escolheu você para colocar a sua presença. Que coisa tremenda. É o fogo de Deus que dá a direção. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22 nos diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, meu irmão, é fiel. Aleluia. Mesmo que sejamos infiéis, Ele é fiel. Hoje eu fui lavar o carro ali, porque amanhã vai fazer a vistoria. Eu levei o carro para dar uma geral nele, né? O carro fica muito tempo sem lavar. Eu uso ele muito, esqueço. E vou usando. Quando eu vejo, eu falei, Jesus, tem que limpar. Aí, enquanto lavo, eu fui fazer minha unha. Aí sentei, não perco tempo, botei a mão. Ela começou a mexer, uma jovem. E aí, filha, você conhece Jesus? Ela, para mim, sou filha de pastor. Mas eu estou perguntando se você conhece Jesus.
Está desviada, filha de pastor, desviada. E o pastor dela, o pai dela era um pastor tipo o pastor Anderson. Deus usa no profundo os dons. Eu falei para ela, volta para o caminho. Eu fui à igreja outro dia e foi a primeira vez que eu vi meu pai pregar. Como ele chorou. Eu falei, meu Deus do céu, o que tu está fazendo? Volta para os caminhos. Volta para os caminhos do Senhor. Preguei para ela. Preguei pesado. Confrontei ela. Você acha que a filiação do teu pai vai te dar alguma garantia diante de Deus? A hora que você estiver diante de Deus, é você e Deus. É você e Deus. Não adianta a oração do papai, não adianta a oração da mamãe. Eles têm que orar mesmo, mas é a tua vida. É a tua posição. Quando nós falamos de cura e libertação, é Deus nos curando de todo mal, meu. Não é só uma enfermidade que pode estar no teu corpo, não. A maior cura é a cura da incredulidade, a cura da desobediência. Essas são as maiores curas. É deixar verdadeiramente o pecado. Essa é a maior cura e a maior libertação. O diabo não pode mais alcançar vantagem na sua vida. Meu Deus do céu. Não deixa o diabo subir na tua vida. A Bíblia descreve que ele está debaixo dos nossos pés. Essa é a autoridade da igreja. Se ele subir, meu irmão, a igreja está debaixo dele. A igreja ali é você. Que a igreja somos nós. Não deixe. Amém, queridos? Amém. Não deixe. O fogo de Deus que traz a purificação. Quem vai nos tornar puro é o Espírito Santo. Meu irmão, quando você aceita Jesus, meu irmão, me lembro, foi eu aceitar Jesus, no dia seguinte, Deus começou a me cobrar um gato que eu tinha em casa. Um gato de luz. Deus começa a cobrar, porque é o papel dele. E qual é o nosso papel? Tirar o gato. Ele começa a cobrar, o Espírito Santo começa a cobrar. E quando essa cobrança vem, muitas vezes nós saímos da igreja. Não vou ficar aqui não, isso aqui não é para mim. Pô, vou ter que tirar meus gatos todos. Tem gato a beça, meu irmão. Meu irmão, quanto mais tempo de mundo, mais gato tem. Eu tinha 40 anos de gato, de mundo. Tinha uma criação de gato. Eu tinha uma criação de gato, essa daí era na luz. Mas tinha um gato dentro de casa. Gato dentro, em cima, né? Nos livros. Gato nos discos. Gato na bebida. Tinha gato de tudo, meu irmão. E Deus começou o quê? A limpar. Deus começa a limpar a nossa vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida, através do fogo dele. Não é só para entregar mistério, não. O fogo de Deus é para nos purificar também. Nós temos que incendiar o próximo, mas também temos que deixar ele nos purificar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Em Números capítulo 31, versículos 23, parte A, diz: tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Tudo. Tudo, meu irmão. Então você tem que deixar o fogo lamber a tua vida. Deixa o fogo de Deus lamber a tua vida, para que você fique limpo. Não adianta você ser um crente sujo. O Espírito de Deus tem que fazer esse trabalho. E quem tem que permitir somos nós. Em 1 Pedro 1,7 nos diz, olha, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, na revelação de Jesus Cristo, quem tem que aparecer é um filho obediente, meu irmão. As mágoas, as tristezas, as desilusões, as decepções,
Isso tudo vai deixando para trás. Os vícios, os maus hábitos. Quantas vezes nós fazemos tanta bobagem, mesmo depois de ser crente velho? Nós fazemos uma bobagem, mas na mesma hora cai de joelho, se humilha diante de Deus. Senhor, mantenha o fogo. Senhor, eu preciso desse fogo. Esse fogo é que tem me purificado. O Senhor tem visto, Pai, a minha mudança. Conversa com Deus, seja sincero diante de Deus. Abre o teu coração e fala com Deus de uma forma plena, sincera. Ontem, durante o culto aqui, eu preguei, que é o culto do obreiro, eu falei sobre intimidade com Deus. Temos que ser íntimos de Deus. E a intimidade leva para as verdades. Então abre o teu coração nesta noite. O fogo de Deus garante a presença de Deus em nossas vidas. E por causa disso não somos consumidos. Deus quer que você sinta o seu fogo nesta noite. Muitos crentes têm medo de se envolver com o fogo de Deus. Às vezes nós percebemos isso em conversa com A, com B, com C. Quando começa um movimento, há uma retenção. Não vou, fico. Eu já passei por essa fase também. Quando a impressão que você tem é que vai vir uma experiência tremenda com Deus, né? Você vai se lançando, chega uma hora que você mesmo se retém. Porque a humanidade fala isso. A minha esposa não, minha esposa se lança. Teve uma vez que ela foi arrebatada. Diz ela que ela me chamou para me junto. Ela disse que ela estava na sala, eu estava no escritório lá em cima. Ela estava orando na sala, eu estava também orando lá em cima. Mas eu estava preparando alguma palavra. E ela foi, mas ela disse que me chamou. Ela deve ter chamado em espírito, né? Aí, meu irmão, e ela foi, sumiu, arrebatada. Ela foi logo no início da nossa conversão. Um crente novo não consegue conhecer toda a Bíblia. E ela não conhecia Apocalipse, ela nunca tinha lido Apocalipse. E ela, quando ela volta, né? Eu nem vi que ela foi. Nem vi ela voltar. Eu só de ficar um pouquinho. João, tá aqui. Eu falei, o que foi, mulher? Aí ela, tive uma experiência tremenda com Deus. Eu fui até o trono dele. Quando ela começou a descrever o trono dele, eu falei assim, vamos lá para Apocalipse 4. Era todo o trono de Deus que ela me escrevia. Ela viu o arco-íris no trono, viu o rio que saía do trono de Deus. Ela viu coisas gloriosas. E ela falou, mas eu nunca soube que era assim. Mas Deus te levou para tu ver. E aí? Quando nós deixamos Deus trabalhar, meu irmão, as experiências vão ser tremendas. Você precisa buscar a Deus. Ele está perto de você. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Nós precisamos deixar o Espírito do Senhor fluir nas nossas vidas. E muitos crentes têm medo de se envolver com o fogo de Deus. Mas Ele nos diz para não termos medo do poder dEle. Não tenha medo do poder. Começa a tremer, para. Botar a mão no bolso, que é melhor, botar a mão no bolso. Aí começa. Né? A língua começa a querer falar, ela acha. O diabo vem logo e diz, vai imitar o pastor? Vai imitar fulano? Vai imitar cicrano? Meu irmão, não é nada de imitação, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo uma obra na tua vida. É o Espírito Santo que começa a mover a tua vida. E você precisa deixar, porque quando você tiver experiência com Deus, acabou o tempo do diabo, meu irmão. Acabou o tempo das tribulações, em termos de tribulações que nos deixam para baixo. Porque as tribulações vêm para nós, mas é para crescimento, meu irmão. É para ter experiência com Deus. É nas lutas que nós vamos ter experiências com Deus. Quando nós saímos lá na frente,
passarmos pelo fogo, passarmos pela água, nós saímos lá na frente ilesos. Aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda! Foi Deus que me guardou nessa água, foi Deus que me guardou nesse fogo. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Você não consegue entender, mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que foi te dando força para você caminhar. Deus quer fazer este lugar tremer. Graças a Deus, amém. Deus quer que você viva no fogo. Deus quer que você caminhe no fogo. Deus quer que você fale no fogo. Deus quer que você dance no fogo. Aleluia. Uma vez, meu irmão, nós estávamos dando curso lá na Barra da Tijuca, na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca, dando curso dos exterminadores de riqueza. O coral estava lá, meu irmão, coisa linda. O César estava filmando, o falecido César, irmão César, ele filmando. E daqui a pouquinho, lá de trás, veio uma irmã pelo corredor. Ela vinha rodando. Meu Deus. Tamanha era A glória. o momento que aquela irmã estava vivendo. O César depois fez assim para mim, ó. Pastor, o senhor percebeu que eu me abaixei? Ele pegou a câmera, veio aqui embaixo. Ele trouxe a câmera junto ao chão. Ele falou, ela está flutuando. Ele queria filmar ela flutuando. E ela veio rodando. Mas num balé lindo, 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 aquela irmã veio lá de trás, tomada pelo Espírito do Senhor. Chegou na frente, rodou para lá, na frente do coral, rodou para cá. Quando ela acabou de rodar, que ela veio para cá, ela... O que eu estou fazendo aqui? Só vazou! Mas que momento especial. Dançou no Espírito, dançou no fogo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós falamos no fogo de Deus. Muitas vezes nós caminhamos no fogo de Deus, pulamos no fogo de Deus. Mas aquela irmã dançou no fogo de Deus. Amém. Coisa tremenda. Deus quer que você experimente o seu fogo. O fogo de Deus que desceu do céu. É esse fogo que queima o pecado, é esse fogo que queima o vício, é esse fogo que purifica o linguajar do crente. É esse fogo que nos torna instrumentos preciosos na mão do Senhor. Você está pensando que eu tenho algum valor? É o Espírito Santo que fez essa obra em mim. Não valia nada, meu irmão. Não valia nada. Sabe qual era a minha alegria? Minha alegria era manter 144 cervejas dentro de um armário. E conforme eu ia bebendo, eu ia separando. Quando chegava lá umas 24, eu botava aquilo dentro do carro, no engradado. Chegava no supermercado, primeiro lugar que eu ia, não era no feijão, nem no arroz, nem na carne. Era na bebida. Para reabastecer as 144. Era um trabalho semanal que eu tinha. Rodava as 144, botava as novas para trás e as velhas para frente. Ia botando. Ia fazendo rodízio. Eu chegava do trabalho, a empregada tinha que ter cerveja no congelador, naquele ponto que eu pegava na chapinha. Meu Deus. Botava ela assim, e ela teve que aprender, depois de muita bronca, né? Ela pega a cerveja ali e traz assim, abria, arroz. Foi babado do João. Do João e do Paulinho. Quero dizer para você isso. Esse era o Joaquim. O Joaquim que gostava de pagode. O Joaquim que gostava de beber tanto. Minha última aventura em Niterói, na casa daquele ex-chefe que eu tive, que eu conto como testemunho que Deus o curou de um câncer. Emanuel. Minha esposa assistiu, não ia mais comigo nas festas. Eu? Não vou mesmo. Vou voltar com bêbado? Eu fui lá para Niterói. João, Paulinho dentro do carro. 2 guris. Esse pastor, que hoje te fala. Acabou a festa, peguei o carro, cheguei em casa. No dia seguinte, eu estou na rede, cabeça batendo. Aí os dois descem,
Eu chamo eles na rede e falo assim, vem cá, meu filho, por onde o papai veio? Eu não me lembrava. Meu Deus. Eu não me lembrava. Esse era o pastor que vocês tinham. Vocês têm. Esse era. A obra foi o Espírito Santo que fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele. Eu estou mostrando para vocês que há possibilidade de Deus fazer um milagre na tua vida, fez na minha. Amém. Aleluia. E é isso que Deus está fazendo. Através de quê? Do fogo dele, através do Espírito Santo dele. Graças a Deus. Foi me queimando esse mal todo que estava na minha vida, tudo enraizado. Eu não disse que não tinha só um gato, tinha um monte de gato. Só naquele armário tinha 144. 144 gatos. Deus quer levantar, Ele levanta no fogo. Deus quer levantar nesta noite, mas Ele levanta no fogo. Amém, queridos? Deus quer exaltar a sua vida no fogo. Deus exaltou a vida de Sadraque, Mesaque e Abidenego no fogo. Depois do fogo, aqueles servos foram exaltados na Babilônia. Aleluia. Você precisa ter experiências com o fogo de Deus. Mas você quer muito de Deus, mas não quer se envolver com o fogo de Deus. Tem muitos crentes que querem muito de Deus, mas não querem se envolver com Deus. Só seremos exaltados neste mundo quando vivemos a experiência do fogo de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Não tenha medo do fogo. Creia que Deus é quem lhe chama. Deixa o fogo de Deus lhe tocar. Creia neste fogo. Deus é fogo e fogo consumidor. Se vivermos no fogo de Deus, não temeremos nenhum fogo deste mundo. O fogo do mundo traz dor e sofrimento. Mas o fogo santo de Deus traz cura e libertação. Aleluia. Cura e libertação. Andaremos e passaremos pelo fogo desta terra, cantando louvores ao nosso Deus. Amém? Eu estou vendo fogo neste lugar. Aleluia. Fogo no meio da igreja. Estou vendo fogo na vida de muitos crentes neste lugar. É o fogo de Deus. É o fogo santo do Senhor. É o fogo que cura. É o fogo que purifica. É o fogo que liberta o homem das prisões. É o fogo do poder de Deus, igreja. É o fogo pentecostal. Receba este fogo, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Acender a vida da sua igreja, Senhor, dos meus irmãos. Manda fogo, Senhor, na vida dos meus irmãos. Somente assim o meu irmão receberá a cura, a libertação, a purificação e o batismo no Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Receba o poder de Deus aí no teu lugar. Deus quer receber a sua vida como um holocausto, como uma oferta. Oferece a sua vida a Deus, apresente a sua vida no altar de Deus, apresente a sua vida como uma oferta viva, santa e agradável a Deus nesta noite. Dê a Deus o seu culto racional. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Atos 1:8 diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, e recebereis poder. O Espírito Santo traz poder à igreja. O Espírito Santo traz poder para a sua vida, amado. Atos 2 fala a descida do Espírito Santo ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículos 1 a 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, igualzinho nós estamos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A igreja de Atos, a igreja primitiva, recepcionou o Espírito Santo na sua descida, quando ele desceu do Pai. Mas hoje o Espírito Santo já se encontra com a igreja do Senhor. O Espírito Santo está aqui, igreja.
Você tem que acreditar, o Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo se encontra neste lugar, nesta casa, e Ele está aqui para sempre. Ele está conosco para sempre, igreja. E o Espírito é fogo. A presença do fogo em nossas vidas denota a presença do Espírito Santo em nós. Onde há fogo de Deus, ali se encontra a presença do Espírito Santo de Deus. Deus está aqui, amém, igreja? Glória a Deus, amém. Ele quer lhe envolver no seu fogo. Vamos ficar de pé, o fogo quer arder em você. O fogo quer espalhar-se na igreja. Aleluia! Eu vou pedir para o louvor, cadê o louvor? Os irmãos do louvor, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus. Eu quero que você tenha experiências com Deus nesta noite.